O melhor momento para você se proteger de uma crise é longe da crise, é fora da crise. Nós provavelmente teremos uma crise em pouco tempo, daqui um ano, 2 anos, ou talvez daqui a 4 anos. Isso nós não temos como prever, mas nós podemos nos proteger de uma crise e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo, como você montar uma carteira protegida para crises. As crises econômicas e políticas, elas acontecem e não dá para prever quando, ninguém consegue prever. O que nós temos são alguns sinais, e esses sinais algumas pessoas podem até conseguir fazer uma leitura, mas mesmo assim é muito difícil você acertar o início de uma crise ou conseguir prever quando ela vai acontecer. Por isso que nós devemos nos proteger antes dela acontecer. É naquele momento de vacas gordas, de maior bonança, é quando nós temos que pensar na crise, não quando ela está acontecendo. E o que você pode fazer é preparar sua carteira para resistir e até crescer nesses momentos. O primeiro ponto principal e essencial para você se proteger de uma crise é você ter uma reserva de emergência. Se você já assistiu algum vídeo aqui do canal e se você faz parte da Start Grana, você sabe que eu bato nessa tecla, independente do patrimônio que a pessoa tenha, tem que ter um dinheiro de liquidez. Tem vídeo aqui explicando como montar uma reserva de emergência, a importância. Não vou explicar em detalhes como funciona, só passando rápido aqui, você precisa manter de 9 a 12 meses de despesas em ativos seguros e líquidos. Tem que ter segurança e liquidez, não pode ser outro tipo de ativo. Então você vai ter que usar o Tesouro Selic ou CDB. São esses dois tipos de investimento, porque é o que você vai conseguir ter liquidez. Outros tipos, no caso do Tesouro pré-fixado ou Tesouro IPCA+, você tem a marcação a mercado. E na marcação a mercado, esse ativo pode estar abaixo do valor que você comprou se você necessitar uma venda. Por isso que tem que ser em algum desses dois. Eu prefiro o CDB, eu acho mais fácil você utilizar o CDB, apesar que depende muito do banco ali, alguns ficam travados, alguns não ficam, alguns rendem, não rendem, mas é bastante simples você utilizar. Todos os bancos e corretoras, a maioria das corretoras aceitam CDB. O objetivo aqui é estabilidade e acesso rápido ao dinheiro. Ponto. Não existe outra questão aqui. É acesso rápido. Então isso você vai estar protegido principalmente numa crise, se você tem ali uma reserva de oportunidade que você pode deixar um valor um pouco a mais, você vai utilizar esse valor para comprar ativos, ou a reserva de emergência, vem uma crise, você tem uma segurança, pelo menos aí por 9 a 12 meses, um ano, de que você vai estar bastante seguro caso aconteça alguma coisa com seu trabalho, sua empresa, o país, seja o que for. O segundo ponto, você precisa diversificar os ativos, combinar renda fixa, renda variável, fundos imobiliários e ativos internacionais. É uma cesta que nós ensinamos dentro da Start Grana que você deve ter dentro da sua carteira de investimentos. Com essa diversificação de ativos, veja aqui que nós estamos em renda fixa, então é um ativo bastante seguro. Você tem renda variável, você tem fundo imobiliário, que mesmo em crise ele continua te pagando dividendos. E ativos internacionais são basicamente aqui, que entra dentro da nossa carteira, são ações americanas. Se você tem crise no Brasil, você tem ações americanas. Se a crise é nos Estados Unidos, você tem ações brasileiras. Se a crise e aí, em tudo, você tem a renda fixa que pode ser que esteja pagando um bom valor. Então, você consegue ter essa diversificação e não depender apenas de um setor, de uma classe. Se ela vier em queda, você está bastante diversificado. É importante também você descorrelacionar alguns ativos atrelados a dólar, alguns atrelados a taxas de juros. Assim você consegue ter uma diversificação melhor. Cada classe reage diferente a crises, reduzindo as perdas. Então, a ideia aqui é que a gente consiga reduzir as perdas. Um terceiro ponto importante é uma proteção cambial. Tem a parte do patrimônio em dólar ou ativos atrelados ao câmbio. Eu coloquei aqui o IVVB11, que é um ETF que a gente tem na Bolsa Brasileira de uma forma bastante simples. Do mesmo jeito que você compra uma ação, você entra na sua corretora, vai digitar IVVB11 e você vai comprar esse ETF. Ele replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Lógico que aqui você não está exposto ao dólar, você continua comprado em reais, mas você consegue esses ativos, o crescimento dele, a volatilidade dele, vai depender de empresas americanas e do dólar. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico como investir em dólar. Se você quiser partir para uma parte um pouco mais
avançada, não ficar somente no ETF ali em reais, você pode investir, mas é uma forma bastante simples. E eu costumo dizer também que você comprando um ETF dentro da bolsa, você está com o seu dinheiro sempre no mesmo local. Se você decidir vender para comprar um outro ativo, ele já está ali no mesmo bolo, fica muito mais fácil você, digamos assim, coordenar esse dinheiro. E com isso você faz uma proteção, porque em crises locais o dólar tende a se valorizar. Se nós tivermos uma crise no Brasil, o dólar tende a aumentar de valor em relação ao real e aí você estaria protegido. Um quarto ponto seriam ativos defensivos. O que seria ativos defensivos? Você colocar dentro da sua carteira empresas e setores essenciais, que são as empresas de energia, saneamento, saúde. Pode ser banco também, só que o banco ele tem uma volatilidade maior, porque dependendo da crise, se for uma crise financeira, o banco ele vai oscilar muito, lógico, vai te dar oportunidade, aí na crise você compra. Mas aqui nós estamos falando antes da crise, como você montar uma carteira de proteção contra a crise. Essas empresas, principalmente as de energia, elas têm contrato, quando ela pega uma licitação, de 20, 30 anos. Ou seja, mesmo na crise, a não ser que aí a empresa quebre, mas é uma situação particular da empresa, mas o setor como um todo, ele vai continuar produzindo, as pessoas vão continuar consumindo energia, vão continuar consumindo água no saneamento, a mesma coisa que a saúde, as pessoas continuam tendo problemas de saúde e continuam utilizando esse tipo de serviço. Diferente, por exemplo, de um ramo automotivo, um ramo de logística que pode ter uma crise muito grande, o varejo pode ser bastante afetado dependendo da crise, o setor aéreo. Esses setores aqui tendem a ter uma volatilidade muito menor. Elas são menos afetadas por ciclos econômicos. E aqui o mais importante, o mais interessante, mantém os dividendos. Você continua recebendo dividendos. Um quinto ponto, você precisa ter na sua carteira ouro e commodities. Eu até incluiria aqui talvez tecnologia como commodity, porque a tecnologia já praticamente ela virou commodity. Se nós formos pensar na Nvidia, por exemplo, ela produz insumos para computação, para tecnologia. Então ela acaba sendo uma empresa de commodity, apesar de ser um produto manufaturado, mas ela não deixa de ser uma commodity. Então você tem que ter ouro e prata, ele funciona como proteção contra inflação e instabilidade. Sempre que tem alguma crise no dólar nos Estados Unidos, uma crise econômica muito forte, é uma tendência, não quer dizer que isso vá acontecer, mas quando você tem uma crise muito grande numa moeda financeira, numa moeda fiduciária, é uma tendência natural que os investidores eles corram para o ouro, corram para a prata, ativos mais seguros, ativos escassos. Ou seja, se você montar uma carteira antes que tem uma exposição ao ouro, como o ETF Gold 11, da mesma forma que eu tinha falado do ETF americano, você está exposto ao ouro e tende a crescer conforme a crise for ocorrendo. Depois, lógico, você pode realizar o seu lucro, você pode fazer um rebalanceamento da sua carteira, também tem vídeo sobre isso aqui no canal. Com esse rebalanceamento, você pode comprar outros ativos que estão em oportunidade, mas a tendência é que principalmente no ouro, esse valor que você tem, ele vai ficar protegido. Se ele não subir, ele vai oscilar muito pouco. Eu coloquei aqui ações e estoques porque tem algumas empresas, tanto aqui no Brasil, acho que a Aura 3, Aura 34, não lembro o ticker dela, e nos Estados Unidos também tem algumas empresas que elas são exclusivas de ouro, elas comercializam ouro. Nós tínhamos antes no mercado de derivativo na bolsa, mas o volume era muito baixo, então agora não tem mais. Acho que até tem aula na Start Grana falando sobre isso, mas já foi retirado, não tem mais como você comprar o ouro diretamente na bolsa. Você pode comprar um ETF atrelado ao ouro. Commodity seria a mesma situação aqui dessas empresas de setores essenciais. Um exemplo, a Vale, não é uma recomendação, mas a Vale, numa época de crise, pode ser que ela aumente seu faturamento, aumente seu insumo, até porque as empresas grandes ela absorvem mercado, o mercado vai diminuindo. Então, a que era muito grande, ela fica um pouquinho menor, a que era um pouquinho menor fica um pouquinho menor, e a que era pequenininha, ela some, e aí a grande ela vai absorvendo o mercado das outras quando começa uma recuperação. Então, é interessante ter commodities também. Até existe teorias que as commodities no futuro vão multiplicar de valor, porque vai ser essencial daqui para frente. Então é bastante
interessante você ficar de olho e ter commodities na sua carteira. E você precisa fazer um rebalanceamento periódico. Revise a carteira pelo menos uma vez a cada 6 meses. Tem gente que recomenda a cada 1 ano, eu gosto a cada 6 meses. Você pode olhar a sua carteira, acompanhar a sua carteira num prazo menor, num prazo mais curto, mas essa revisão seria interessante a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Você abre a sua carteira, vê se ela continua fazendo sentido, tenta entender como está o mercado atual, o cenário, se está tudo esticado. Bitcoin está em alta, Bolsa Americana está em alta, Bolsa Brasileira está em alta. Talvez venha uma crise natural, não uma crise global financeira, mas uma redução natural, e aí você começa a tomar algumas ações na sua carteira baseada nesse rebalanceamento. Você ajusta a alocação para manter a estratégia alinhada ao cenário. Dentro da Startgrana, se você quiser conhecer a Startgrana, pode clicar aqui no QR Code. Nós trazemos sempre panorama nas lives de mercado do que está acontecendo no mercado, ou dentro da comunidade Granner, nós trazemos algumas informações que pode ajudar você a tomar uma decisão. Porque mesmo que você entenda sobre o investimento, você precisa entender o cenário atual. E o cenário atual tem que ter muito cuidado, porque às vezes é só viés político, é só algum ruído, algum viés de ancoragem que o mercado tem, as pessoas têm. Elas acreditam que vai acontecer alguma coisa e o mercado ele vai fazer um movimento diferente porque as pessoas estão acreditando, estão com expectativa de algum acontecimento e ele não vem acontecer. Um exemplo muito claro disso é em épocas de eleições que as pessoas acreditam que X movimento vai acontecer e às vezes ele não se concretiza. Então a gente tem que tentar entender os cenários com o mínimo de viés possível. Eu sei que é difícil, todo mundo tem, mas nós temos que tentar ter o mínimo de viés para conseguir fazer uma análise mais racional e tomar uma decisão na carteira. Para isso, existe a Startgrana, que dentro da Startgrana nós temos aulas falando sobre comportamento, mentalidade, sobre hábitos, ensinando a você a tomar uma decisão mais racional e menos emocional, para você conseguir fazer uma boa gestão da sua carteira, um bom rebalanceamento e fazer uma boa proteção. Isso faz parte da estratégia da montagem da carteira. Lembrando, para quem não é habituado aqui na Startgrana, aqui no canal, nós sempre desenhamos a nossa carteira antes de montar ela, antes de começar a comprar os ativos. Se você já tem uma carteira de investimentos e quer revisar a sua carteira, é interessante que você faça isso, e aí você vai alocando, vai mudando os ativos conforme o tempo for passando. Não precisa vender tudo, se achar necessário, tudo bem, mas isso tem que ser de uma forma estratégica para que você consiga, ao longo do tempo, ter mais sucesso do que prejuízo, que é o que a maioria das pessoas tem, porque elas só vão comprando, elas compram 2, 3 empresas, 90% da alocação delas vai para essas empresas e 10% é diluída em outras. Você precisa ter também um peso entre as ações, entre classes, entre tipos de ativo, e é isso que a gente ensina dentro da Startgrana. E aqui no canal, se você não é inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixe seu comentário, até a próxima, tchau!